Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Vamos ler os versos 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Vamos ter mais um breve momento de oração juntos. Bendito seja o teu nome, por podermos nos reunir como povo teu que foi comprado, separado para ti. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos adquirido como uma propriedade exclusiva tua. Te adoramos, Senhor, te bendizemos. Suplicamos que na tua bondade nós tenhamos uma noite de céus abertos. Nós tenhamos luz da tua parte por meio da tua palavra. Toma a tua palavra e aplica com um impacto nos nossos corações. Nós necessitamos, Senhor, que a tua palavra nos atinja e nós não queremos fugir dela, mas nós queremos nos expor a ela, para que o Senhor encontre nos nossos corações um solo adequado. E então tua palavra possa cair em nós e produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Nós temos alegria de nos reunirmos para ti. Cuida, Senhor, do ambiente nesta noite. Ajuda-nos para que não haja nenhum tipo de interferência em nós e fora de nós, que possa impedir o teu passear entre nós. Assim confiamos tudo ao Senhor, para que tu possas agir como lhe apraz. Falar aquilo que está no teu coração. É no doce nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós estivemos partindo algo ontem, de forma mais introdutória, sobre essa questão da pessoa e obra do Espírito Santo. Nesse tempo que tivemos, nós tomamos especialmente 2 textos, o irmão vai se lembrar. Primeiro, Ezequiel capítulo 32, usamos os versículos 26 e 27, são versículos preciosos que nos apresentam de forma muito clara aquela distinta bênção do Espírito de habitação, aquela bênção tão distinta que o Senhor, na sua bondade, Ele veio aos nossos corações, removendo corações endurecidos, corações de pedra, e nos dando corações de carne, e pelo seu bendito Espírito, iluminando, e esse foi o texto de Efésios, os olhos do nosso entendimento, Efésios 1, 17 e 18, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que de forma clara nós pudéssemos contemplar a face do Senhor Jesus e sermos transformados nessa contemplação na própria imagem do nosso Senhor. Então esse bendito trabalho, ele é realizado pelo Espírito Santo, nos conduzindo a uma conformação, e essa é bem a palavra, para que a imagem seja forjada em nós. E então nosso caráter seja transformado. Nossas vidas, elas possam refletir algo da glória do Senhor, do Deus que disse, de trevas
resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, pela iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo e não em outro lugar, somente na face de Cristo. Então o bendito Espírito Santo toma seu instrumento por excelência, a palavra, a preciosa palavra do Senhor que você tem nas suas mãos, e sopra renovadamente essa palavra para que ela então cumpra esse trabalho de, por meio de uma contemplação renovada da face de Cristo, essa imagem seja formada em nós. Então, nós sugerimos para os irmãos uma relação muito íntima entre o Espírito Santo e o homem Jesus. Então, dissemos para os irmãos que o corpo preparado no ventre da Virgem pelo Espírito Santo, para que o Senhor Jesus, então, assumisse a natureza humana e se encarnasse, deu início a essa relação tão estreita de dependência. O bendito Espírito Santo conduzindo aquele homem segundo o coração de Deus, perfeito em todos os seus caminhos, em todos os seus pensamentos, em todas as suas atitudes. Nós vemos uma estreita dependência do homem Jesus e do bendito Espírito Santo. Então nós estamos aí, você tem diante de você o capítulo 3 de Lucas, em que 30 anos depois daquele ente santo gerado no ventre da Virgem, ele então vai ao Jordão e o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba. A pomba repousando sobre o cordeiro. Que maravilhoso! A pomba encontrando na face da terra um lugar seguro para que então ela pudesse repousar. Comunicando a ele, por excelência, duas coisas. Há uma consciência maior a respeito de quem ele era, tu és o meu filho amado. Mas também uma consciência maior a respeito do seu chamamento. Então aqui, irmão, nós temos de forma muito clara uma evidência de que quem traz para você e para mim, assim como trouxe para o Verbo encarnado, uma consciência maior a respeito da nossa filiação, é o bendito Espírito Santo. Nós temos necessidade de que, pela graça de Deus, isso seja ampliado. Por quê? Porque se não for assim, nós teremos muitas dificuldades. Você sabe que o Senhor Jesus, ele imediatamente após ouvir essa voz, o capítulo seguinte que você tem aí em Lucas, é o capítulo 4, onde ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Qual é a primeira coisa que o diabo diz para ele? Se tu és filho. Qual é a última coisa que ele tinha ouvido da parte do Pai? Tu és meu filho. Você vê onde, porque nós sabemos que a tentação não é nosso assunto, mas o Senhor Jesus ele é tentado de forma muito, muito particular em 3 níveis. Ele é tentado no seu corpo, ele é tentado na sua alma e ele é tentado no seu espírito. De forma muito clara, a tentação ela é realizada pelo diabo nos 3 níveis. E o Senhor Jesus, ele é vitorioso nos 3 níveis. Por quê? Porque ele tinha uma convicção muito clara a respeito de quem ele era e também a respeito do seu chamamento ou da sua missão. Essas coisas eram absolutamente claras para ele. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Essas coisas não são absolutamente claras para nós. Nós precisamos de clamar para que o Senhor tenha lugar pelo seu Espírito para trazer de forma clara ao seu coração e ao meu uma consciência maior de que nós somos filhos amados. E então nosso coração se aquiete. Irmão, aqueles que têm filhos aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez o seu filho pequenininho, eu tenho um menino de 10 anos, alguma vez seu menino pequeno chegou para você e disse assim: pai, eu estou tão preocupado,
eu não sei o que vai ter para almoçar hoje. Por que ele nunca fez isso? Porque ele confia em você. Ele sabe que você vai prover o almoço para aquele dia. Por que ele sabe? Porque ele tem uma consciência clara de que ele é dependente de você. Ele é seu filho. Qual é o nosso problema? Nosso coração não é simples como o da criança. Nossa convicção com relação à nossa filiação, ela é tênue. Então, quando nós temos uma dificuldade no nosso emprego, onde vai a nossa dúvida? Será que eu sou mesmo filho? Será que esse pai é realmente pai? Não é assim, irmão? Então, que necessidade nós temos de que seja ampliada no nosso coração a consciência de que nós somos filhos amados. Por quê? Porque você é bacana? Porque você vem em todas as reuniões? Porque você tem lido a Bíblia essa semana? Não, porque nós fomos eleitos no amado. Porque no amado nós somos amados. Porque o que é verdade a respeito dele é verdade também a nosso respeito. Então que o Espírito Santo tenha lugar para renovar isso em nós. Renovar para nós a beleza e a glória da nossa filiação, mas também a beleza e a glória do nosso chamamento. E aqui, para nós seguirmos, eu queria citar 2 textos para você. Um já citei, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa convicção só vem pelo Espírito. Não é porque alguém diz isso para você. Agora aqui nós precisamos fazer uma distinção. Irmão, está claro para você que os filhos de Deus são aqueles que têm a testificação habitacional, digamos assim, do Espírito, e que não são todos os homens que são filhos de Deus. Há uma distinção muito clara. Os filhos são aqueles em quem o Espírito veio morar. Por quê? Porque ele gerou fé nos nossos corações para que nós pudéssemos nos unir ao sacrifício eterno do Cordeiro de Deus. Compreende? Então, na medida em que isso vai sendo ampliado em nós, o próprio Espírito testifica. Irmão, o sentido disso é comprova, é elucida sem que haja dúvidas. É uma prova cabal. Compreende, irmão? Não é para que nós tenhamos nenhum tipo de dúvida, para que nós fiquemos titubeando, para que haja insegurança nos nossos corações. É por isso que o Senhor Jesus, ele tomou aquela criança e procurou ensinar os seus discípulos. E ele disse assim: se vocês não aprenderem a ter o coração como o dessa criança, então vocês terão muitos problemas. O que o Senhor queria que eles aprendessem? Que o nosso coração aprendesse a depender dEle. Agora eu preciso te dizer que o Senhor Jesus, Ele aprendeu pela habitação do bendito Espírito Santo a depender irrestritamente do Pai. Agora aqui nós precisamos fazer uma distinção, porque cada um de nós, segundo o ensino do Novo Testamento, recebeu o Espírito por medida. Não é isso? Esse é o ensino da palavra. Cada um de nós recebeu o Espírito por medida. Então, na medida em que nós nos reunimos, a multiforme, o sentido é a multifacetada, a multicolorida, a multivariada graça, sabedoria, beleza de Deus, ela pode ser vista. Onde? Onde é o único lugar em que essa beleza, graça, essa maravilhosa
pessoa pode ser vista na face da terra? Na igreja. É o que o apóstolo Paulo diz em Efésios. Por quê? Porque cada um de nós recebeu o Espírito por medida. Agora, há uma distinção em relação ao Senhor Jesus. Porque Ele não recebeu o Espírito por medida. Mas Ele recebeu o Espírito plenamente. Fui ungido com óleo de alegria mais do que todos os meus companheiros. Esse é o nosso amado Senhor. Ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros. Agora, irmão, a pergunta é: nós temos oferecido um lugar seguro para que o Espírito Santo repouse e renove a nossa convicção a respeito do nosso chamamento e da nossa filiação? Tem sido claro para nós, no que concerne ao nosso chamamento, aquilo que Pedro diz na sua primeira carta, 1 Pedro 2,9. Vós sois, ele diz. Ele não diz assim, vós talvez serão. Ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que maravilhoso, irmão. Essa é a realidade a respeito de nós no que concerne ao nosso chamamento, mas também a nossa filiação. Graças ao Senhor. Veja que o Senhor Jesus recebeu isso. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, mas Ele também recebeu uma consciência maior a respeito do seu chamamento, porque o Espírito que soprou aquela palavra para Isaías a respeito dele, do Senhor Jesus, então ele pôde renovar no coração do Verbo eterno aquelas palavras profetizadas por Isaías. Abra aí sua Bíblia em Isaías 42, para que você veja Isaías falando do serviço do Senhor Jesus, do chamamento do Senhor Jesus. E veja como isso é trazido pelo Espírito. Isaías 42, verso 1, diz assim: eis aqui o meu servo. De quem Isaías está falando? Irmão, será que ele está falando dele? É claro que Isaías está profetizando a respeito do Verbo eterno de Deus. Então ele diz, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Veja que a palavra compraz é aplicada tanto à filiação do Verbo, quanto ao serviço dele. Compraz, tem prazer. A minha alma se deleita, esse é o sentido. Então, continuando, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito. Que maravilhoso! Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito aos gentios. Então, seguindo, irmão, nós temos o Senhor Jesus recebendo da parte do Espírito essa consciência mais ampla a respeito da sua filiação e a respeito do seu chamamento. Que o Espírito Santo tenha lugar nos nossos corações para que nós compreendamos isso. E veja, irmão, eu não estou falando aqui de nenhum tipo de individualidade, porque o Senhor não tem propósito em nenhum homem sozinho. O Senhor tem propósito em um corpo para o seu Filho ser o cabeça. O Senhor tem propósito em um edifício para a habitação do seu Espírito. O Senhor tem propósito em uma noiva para o seu noivo amado. Compreende? Ele não tem propósito particular. Aí você vai dizer, irmão, mas o Senhor tem confiado algo particular a alguns irmãos. A única finalidade do bendito Espírito Santo, por medida, confiar algo a qualquer irmão que seja, é para o aperfeiçoamento de todos os santos.
para que nós tenhamos uma consciência maior a respeito de quem é o nosso amado Senhor e de qual é o seu propósito. Não há outra finalidade. Então, seguindo, você tem aí diante de você o capítulo 4 de Mateus, e também no capítulo 4 de Lucas, e também no capítulo 4 de Mateus, irmão, você vai ter a narrativa do Senhor Jesus sendo conduzido para o deserto. É muito interessante, eu não sei se você já observou esse detalhe, deixa eu abrir um parêntese aqui. Você já observou que em Mateus, quando você vai ler lá no capítulo 4, diz assim: e o Espírito Santo conduziu, é a palavra que aparece lá. Você já observou isso? E você já observou que a palavra que aparece aí em Lucas é diferente? Diz assim: o Espírito, Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado. Aqui em Lucas não é conduzido, é guiado. E em Marcos é uma outra palavra. A palavra em Marcos é impelido, no capítulo 2 de Marcos. Por que há essa distinção? Vamos abrir um parêntese aqui, porque o bendito Espírito Santo é tão detalhista. Veja, em Mateus, o Senhor Jesus, a face gloriosa do Senhor Jesus, é apresentado como rei. O foco de Mateus é apresentar a beleza do Senhor Jesus como rei, o que é um rei segundo o coração de Deus. Então, na particularidade dessa faceta da glória da face do Senhor Jesus, o Espírito Santo conduz o Senhor Jesus para o deserto, porque um rei, ele é conduzido. Um rei não pode ser impelido. Então o Espírito Santo conduz o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado. Mas Marcos vai usar outra expressão. Ele vai dizer impeliu. E essa palavra é como empurrar, pressionar. Por quê? Porque o glorioso Senhor Jesus é apresentado em Marcos numa outra característica. Em Marcos ele é servo. Então um servo não tem genealogia. Um servo não pode ser conduzido. Ele é impelido. Mas em Lucas nós temos uma outra expressão. E o Espírito Santo guia o Senhor Jesus para o deserto. Por quê? Porque a face do glorioso Senhor em Lucas é outra. Em Lucas ele é homem, um homem real. O evangelista Lucas é o único que relata para nós o período da infância, adolescência do Senhor Jesus. Porque em Lucas ele é homem. Então ele é guiado. E todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo aos Romanos. Então o Senhor Jesus ele é guiado para o deserto para ser tentado, irmão. E na medida em que esse maravilhoso Cordeiro de Deus ele é colocado à prova, quanto mais esse sacerdote ele era conduzido a ser provado no seu ministério, quanto mais esse maravilhoso incenso era triturado, mais aroma suave subia às narinas do Pai. Quanto mais provado, mais aroma agradável. Então, por meio da condução do bendito Espírito Santo, ele é levado às mais duras provas. Então, nessas provas, ele encontra provisão para que seu sacrifício, seu ser sendo provado, apresentasse um cheiro suave às narinas do Pai. Que maravilhoso. Então, o Senhor Jesus, ele é conduzido ao deserto para ser tentado. Vamos dar um passo mais. Se você observar, irmão, no capítulo 4 aí de Lucas, você vai ter a citação desde o versículo
1 aí, até o versículo 15, você vai ter a citação do Espírito várias vezes, para que ficasse claro, e em Lucas você vai ver isso várias vezes, o Espírito guiando e conduzindo, para que eu e você, nós tivéssemos uma nítida percepção de que nós não somente necessitamos de conhecer a verdade de que o Espírito Santo vem morar em nós. Não apenas isso, irmão, mas nós precisamos aprender a andar no Espírito. Porque aqueles que andam no Espírito, em nada satisfazem a carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Porque são opostos. Aonde que nós temos isso no Velho Testamento? Uma figura para gravar isso para você. Abraão e Ló. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Ló é uma figura do crente carnal. E Abraão, uma figura do crente espiritual. Alguém que está andando no Espírito. Quando Abraão precisou fazer uma escolha, e Ló também precisou tomar uma decisão, Ló tomou uma decisão baseada na sua própria carne. E Abraão tomou uma decisão baseada naquilo que ele tinha da parte do Senhor. Então o que Ló fez? Ele levantou os olhos e tomou aquela decisão que a maioria de nós toma, né? Quando nós temos alguma oferta e o povo de Deus, infelizmente, tem feito tanta confusão e entendido que todas as portas que são abertas hoje são abertas por Deus. Ainda mais se forem portas para ganhar melhor, nós entendemos que foi Deus que abriu. Nossa, portas para melhorar nossa vida financeira, foi Deus que abriu. Irmão, todas as portas são testes. Não se esqueça. E nem todas as portas são abertas pelo Senhor. O diabo também abre portas. Por quê? Porque ele é o príncipe deste mundo. Então, que o Senhor alcance lugar em nós para que ele, o diabo, nada tenha em nós. Nós podemos dizer que na pessoa do Senhor Jesus, o diabo não tinha nenhum alimento, mas ia em nós. E em nós. Então, que o Senhor nos ajude a compreender que nós precisamos viver uma vida de altar e tenda, porque esse era o segredo de Abraão. E do que fala o altar e a tenda? Abraão viveu uma vida de altar e tenda. Altar na Bíblia sempre, todas as vezes que você abrir sua Bíblia no Velho Testamento e você ver o altar, ele sempre é uma figura da cruz. Sempre envolve consagração. Sempre tem a ver com sacrifício. O altar é uma figura da cruz. O altar no Velho Testamento é a cruz no Novo Testamento. Quantos altares que Abraão edificou? Qual é a marca da vida de Abraão? Que é diferente da vida de Isaac, por exemplo. Abraão edificou 4 altares. Que maravilhoso, irmão. 4 altares. Sabe qual foi o primeiro altar de Abraão? Me perdoe o parêntese tão longo, mas sabe qual foi o primeiro altar de Abraão? Abraão saiu de Ur dos Caldeus, uma metrópole na época. Uma cidade muito grande. Os arqueólogos levantaram estudos que em Ur eles faziam algumas cirurgias de crânio. Eu estou dizendo isso, haviam casas de 2 pavimentos em Ur dos Caldeus, por meio, em torno de 70 mil pessoas morando no mesmo lugar. Isso é uma coisa absolutamente incomum para aqueles dias. Percebe? Por que estou dizendo isso? Para que você saiba muito bem o que Abraão deixou para trás, irmão. Sabe para que ele deixou para trás? Para ir armar tenda no deserto. Porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E nós somos desafiados a serem os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Que o Senhor encontre em nós esse coração. Então Abraão, ele deixa Ur, armando tendas, altares
tenda, 4 altares. Que maravilhoso! O primeiro altar, ele sai de Ur e arma um altar em Siquém. Irmão, sabe o que significa Siquém? Ombro. Ombro. O Siquém, se você olhar a terra de Canaã, Siquém é o centro geográfico da terra de Canaã. Literalmente o centro geográfico. O que Deus fez com Abraão? Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, onde ele tinha todo o suporte do mundo, trouxe Abraão para o deserto e para Siquém, o centro da terra de Canaã, e diz para ele: Abraão, levanta um altar, porque aqui você vai encontrar o meu ombro. O meu ombro. Altar e tenda. Então Abraão edifica 4 altares. Consagração. E tenda? Do que fala tenda? Tenda fala de simplicidade, irmão. Tenda fala de uma vida simples. Fala de uma vida semelhante à daquele que é manso e humilde de coração. Então, Abraão era tão diferente de Ló. E Ló era um parente chegado. Ló viu Abraão fazendo tudo isso. Mas Ló permaneceu confinado nos seus próprios desejos. Ló preferiu ver, ouvir aquelas coisas e continuar com seus desejos e preferências pessoais. Irmão, como você tem vivido? Já disse um homem de Deus do passado que é melhor um mundano declarado do que um crente dividido. É melhor um mundano declarado do que um crente dividido. Irmão, um coração dividido é uma das coisas que no dia que o nosso amado Senhor rasgar o céu e retornar para nós, nós não teremos como improvisar. Nós não teremos como mudar instantaneamente. Isso não será mudado instantaneamente. Então você vai me dizer: irmão, mas está bom, ele já voltou. E aí, qual a necessidade então? A necessidade de um coração integral tem a ver com a sua proximidade ou distância dele no seu reino. Irmão, é como se o Senhor ele fosse colocar o trono dele aqui, ó, no centro, onde nós estamos reunidos. Quanto mais integral for o seu coração, mais próximo do trono você estará. Agora, quem somos nós? Nós somos os da periferia? Nós somos aqueles da periferia? Os da periferia são carnais. Os da periferia não amadurecem. Então, que o Senhor nos ajude. O Senhor Jesus, ele foi levado ao deserto e provado, e então assim, sua vida preciosa exalou aquele aroma suave. Irmão, será que você e eu, nós temos alguma condição de vencer as tentações sem a habilitação do bendito Espírito Santo? Então que nós clamemos para que Ele limpe nosso ser, para que haja em nós um lugar de repouso, para que Ele renove nossa convicção a respeito de nossa filiação e de nosso chamamento. Seguindo um pouco mais, você tem aí esse capítulo 4, como já te disse, em que o Espírito Santo é mencionado várias vezes. E, irmão, para dar um passo mais, para que você veja mais um pouco da relação do bendito Espírito Santo com o homem Jesus, e isso traga lições para nós a respeito de viver uma vida no Espírito, de entendermos por que o Espírito inspira Paulo a dizer assim, em Efésios capítulo 5, versículo 18, um versículo tão conhecido. O apóstolo Paulo é inspirado pelo Espírito a dizer assim: estejais sendo enchidos do Espírito.
enchei-vos do Espírito, e nada vocês vão satisfazer para a carne. Então, nós precisamos compreender isso olhando para a vida desse homem que foi cheio do Espírito. Então, a marca distintiva daquela operação poderosa do Espírito na sua igreja em Atos é a palavra cheios. Quando nós olhamos para aqueles primeiros cristãos, se você ler os primeiros capítulos do livro de Atos, você vai destacar essa qualificação entre eles. Abra sua Bíblia, olhe os primeiros capítulos do livro de Atos. Quantas vezes, grifa lá, quantas vezes você vê a expressão cheios, cheios do Espírito. E todos ficaram cheios do Espírito. Então você vê a expressão cheios, cheios, cheios. Por quê? O que o Espírito Santo deseja? Que nós sejamos cheios do Espírito. Não apenas habitados pelo Espírito, mas que Ele desça sobre nós e nos dê da sua plenitude, uma porção maior. Compreende? Então o Senhor Jesus, no capítulo 4, a partir do verso 18, algo tão significativo acontece. Ele retorna do deserto e vai para Nazaré. E então em Nazaré ele entra numa sinagoga, irmão. E naquela sinagoga ele toma a lei. E ele abre Isaías. Que maravilhoso. E o que ele diz, você lembra? O Espírito do Senhor está sobre mim. Que maravilhoso. O bendito Senhor Jesus testificando e dizendo para eles, olha, hoje essa palavra se cumpriu. Que maravilhoso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então aquela profecia se cumpre. E o Espírito vem capacitar o Senhor Jesus. E então aqui nós temos que nos lembrar do verso que acabamos de citar. Efésios 5:18. Porque a expressão lá em enchei-vos, irmão, se você estudar o verbo no grego, é um imperativo. Não é nada estático, é absolutamente dinâmico. A tradução melhor seria: estejai constantemente sendo enchidos do Espírito. Essa seria a melhor tradução. Então, o Senhor Jesus testifica isso. Mais um passo. Quando nós estamos aqui no início do ministério do Senhor, 30 anos. 2 anos e meio para frente, então nós encontramos o Senhor aos pés da cruz. E Ele então manifesta no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Por quê, irmão? Por que o Senhor Jesus manifesta no seu semblante a resoluta definição de ir para Jerusalém e sofrer? Porque ele sabia muito bem quem ele era e qual o propósito da sua vinda. Então ele vai para Jerusalém. Então Hebreus capítulo 9, verso 14, vai nos dizer que ele, abra lá por favor, Hebreus capítulo 9, verso 14, porque quero mostrar 2 coisas para você. Ele vai dizer assim, o texto de Hebreus: Hebreus 9, deixe-me localizar. Hebreus capítulo 9. Verso 14. Eu quero, não é esse verso, irmão. Eu quero o verso, eu vou te citar a expressão e você vai se lembrar. Em Hebreus, o autor de Hebreus diz que o Senhor Jesus se ofereceu na cruz pelo Espírito Eterno. Pelo Espírito Eterno,
ele se ofereceu na cruz. Muito mais, exatamente, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. O que esse texto está dizendo para nós? Que o Senhor Jesus teve suporte da parte do Espírito para se oferecer naquela cruz. E aí eu preciso de um outro texto aqui para mostrar para você como ele teve suporte. Veja no capítulo 5, tem um versículo muito curioso aí, que eu gostaria de chamar a sua atenção e complementar o versículo 14 do capítulo 9. E diz assim, ele, verso 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, no original é grito e choro, com forte grito e choro. Esse versículo aponta para uma ocasião em particular. Que ocasião é essa? O Getsemane. Esse versículo aponta para o Getsemane, aquele momento em que o Senhor sofreu grande angústia, que estava aos pés da cruz. Então está dizendo, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmão, eu penso que está claro para você que esse texto não está falando da morte na cruz. Porque o texto está dizendo que ele foi ouvido. Ele orou a quem o podia livrar da morte e foi ouvido quanto às suas orações. Então esse texto não está falando da morte na cruz. Mas do que esse texto está falando? Esse texto está dizendo para nós que o Senhor Jesus provou uma angústia espiritual tão forte e intensa, que nenhum de nós aqui sabe nem de longe o que significa, e que ele poderia ter sofrido uma síncope naquele jardim e ter morrido antes de ir à cruz. Como é o relato do Getsemane? Getsemane, irmão, é prensa de azeite. No Getsemane, aquela azeitona mais preciosa de Deus, ela estava sendo espremida. E o mais precioso e puro azeite estava sendo extraído. Então o texto diz que ele estava tão angustiado, profundamente angustiado até a morte. Se você estudar essas palavras, irmãos, você vai ver que é algo muito, muito, muito acima de uma palavra. Vamos usar uma palavra bem moderna para ver se você entende. Depressão extrema. Um dos sentidos da palavra angústia, lá no Getsemane, é uma forte, intensa, incalculável depressão no seu ser. Ao ponto de que ele suou gotas de sangue. E orou a quem o podia livrar, não da morte na cruz. Compreende agora de que morte ele foi livrado? Quem o livrou? Quem o capacitou para aquelas horas? O bendito Espírito Santo. Estava sobre ele como homem, para que ele pudesse suportar aqueles momentos tão angustiantes. Então, se nós dermos um passo mais, você vai ver que o Senhor Jesus, ele também contou com a habilitação do Espírito na sua ressurreição, irmão. Que maravilhoso. Cada aspecto da vida do Senhor Jesus é permeado pelo bendito Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus não se ressuscitou, embora ele pudesse. Você se lembra que em João capítulo 10, verso 18, ele diz assim:
eu dou a minha vida e tenho poder para reassumir. Lembra? Então, embora ele tivesse poder para se ressuscitar, nós sabemos que ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. E quem exerceu esse poder, arrancando o Senhor das garras da morte? O bendito Espírito Santo. Ele foi ressuscitado. E agora, nós precisamos de um versículo para que o nosso coração se encha. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. E vamos ler o versículo 11, para que então o Senhor levante um clamor e um aleluia nos nossos corações. Veja Romanos 8, o verso 11, o que diz, irmão. Ele diz assim, Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Oh, aleluia! Graças ao Senhor, porque nós sabemos que por causa do bendito Espírito Santo que veio habitar em nós, então a salvação realizada por Deus, ela é completa. É como Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o Deus da paz vos santifique em tudo. Então ele diz, e o vosso espírito, a vossa alma, e até mesmo o vosso corpo, porque o que nós estamos vendo aqui com relação ao homem Jesus, é que ele teve provisão física do bendito Espírito Santo. Que maravilhoso, irmão. Nosso vigor físico está relacionado ao Espírito. Aí você vai dizer, irmão, você está pregando aquela história de que nós não podemos adoecer? Então eu preciso te dizer que não. E que o mesmo Espírito que nos dá vigor, também administra na medida certa, porque ele jamais perde a peça. Ele administra na medida certa os sofrimentos sobre as nossas vidas, para que nós sejamos depurados. Você se lembra do Salmo 66? Ele diz assim, como se acrisola a prata, eu acrisolarei vocês. Eu vou permitir que os homens cavalguem sobre as suas cabeças. Eu vou permitir que as suas costas sejam rasgadas. Eu vou permitir que você passe pela água e pelo fogo. Mas, enfim, eu o levarei para um lugar espaçoso. Graças ao Senhor. Porque esse lugar não é um lugar físico, irmão. Esse lugar é uma pessoa bendita. Uma pessoa em quem nós temos liberdade. Então o apóstolo Paulo pode dizer para os Gálatas que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por quê? Porque Ele nos conduz a um lugar espaçoso. E nós somos livres para nos alegrar, mas também somos livres para nos entristecer. Nós somos livres para ter abundância, mas também somos livres para ter escassez. Porque de tudo e em todas as coisas, nós temos aprendido a viver contentes em toda e qualquer situação. Sei ser honrado e também sei ser humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. Graças ao Senhor. Seu bendito Espírito sobre nós. Então o Senhor Jesus ressuscitado, vamos abrir um parêntese aqui, ele se encontra com uma mulher. Que maravilhoso, irmão. Então aquela mulher, Maria Madalena, ela amava tanto o Senhor, ela estava buscando de madrugada o Senhor na porta do sepulcro, você se lembra? Ela fala tanto aos nossos corações a respeito daqueles em quem o Senhor prazerosamente, a quem o Senhor prazerosamente se revela. Ele não se revela a qualquer um,
de qualquer maneira, ele não é leviano, mas ele se revela àqueles que têm depositado seus corações aos seus pés e dito: Senhor, eis-me aqui. Senhor, fala que o teu servo ouve. Então Maria estava nessa posição. E o Senhor se encontra com Maria e ele fala duas frases para ela. Que maravilhoso, irmão, porque as duas frases têm a ver com o ministério do Espírito Santo. Então ele diz assim para ela, primeiro: Maria, não me detenhas, eu vou para o meu Pai e vosso Pai. E isso tem a ver com o ministério do Espírito Santo, porque isso fala de uma linha que percorre toda a Bíblia, a linha da filiação. Então ele diz para Maria: Maria, eu vou para o meu Pai, mas não somente meu Pai, era apenas meu Pai, mas eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Mas vou também para o meu Deus e vosso Deus. E essa frase tem a ver com o nosso chamamento. O que Deus deseja, irmão? Qual é o propósito de Deus? Uma família de filhos, ou um reino de sacerdotes, que o possam servir e adorar em espírito e em verdade. Maravilhoso. Qual o problema então? Qual o problema? Por que o Espírito Santo não tem feito mais em nós? Onde está o problema, irmão? Por que nós precisamos fazer essa pergunta? Por que o Espírito Santo não tem feito mais em nós? Qual é a razão? A resposta é simples, irmão. Você se lembra que em Mateus capítulo 8, o Senhor Jesus ele menciona um princípio espiritual. E ele diz assim: seja feito conforme a sua fé. Essa é a razão. Seja feito conforme a sua fé. E é tão interessante naquele contexto, em Mateus capítulo 8, depois você verifique, o Senhor Jesus, ele vê duas qualidades de fé em Mateus capítulo 8. Primeiro, ele vê, através da cura daquele criado do centurião, ele vê uma qualidade de fé. Ele diz assim: eu vejo fé nesse homem que eu não encontrei em Jerusalém. Você se lembra? Porque aquele homem diz assim para ele, aquele homem entendia de autoridade, irmão. Ele diz assim: eu sei o que é. Ele pede para o Senhor para que o Senhor fosse curar o seu criado. Então o Senhor se demora e ele diz assim: Senhor, se o Senhor apenas disser uma palavra, o meu criado será curado. O Senhor não precisa ir à minha casa, porque eu tenho homens sob a minha autoridade. E quando eu digo para um dos meus homens: vai e faça isso, eles fazem. Então basta o Senhor dizer, se o Senhor disser uma palavra, porque o Senhor tem toda a autoridade. E então o Senhor olha para ele e diz: em Jerusalém eu não encontrei uma fé como essa. Então ele diz para ele: vai e seja feito conforme a sua fé. Agora, irmão, sabe o que me choca? É que logo adiante, no capítulo 8, se você abriu aí, o Senhor vai atravessar o mar, o lago de Genezaré. E então ele está com os seus discípulos. Agora não é um centurião, são os seus discípulos. Eles já estavam com ele, já andavam com ele, de alguma maneira já sabiam algo a respeito dele. E eles estão naquele barco. Então se levanta uma tempestade muito comum naquela região. E o Senhor está deitado naquele barco dormindo. Se levanta uma tempestade e eles acordam o Senhor desesperados, dizendo: Senhor, nós vamos morrer. Levantou uma tempestade aqui, nós vamos morrer. Então o Senhor olha para eles e diz assim: por que sois tímidos? Por que sois tímidos? Irmão, permita que o Espírito Santo tome essas palavras
e use-as para penetrar o seu coração, porque sois tímidos, homens de pequena fé. Se o Senhor disse que há uma pequena fé, é porque há uma grande fé. Então que nós peçamos ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós possamos crer. Então, na medida em que o Senhor Jesus, ele era conduzido pelo Espírito, mais e mais dessa vida de plena dependência, ela ia sendo expressa. Então nós temos frases do Senhor que são absolutamente constrangedoras para nós. Porque Ele diz assim, eu não falo por mim mesmo, mas do modo porque eu ouço, eu falo. Que coisa impressionante, irmão. Que choque para nós. Porque o que Ele está dizendo? Ele está dizendo, eu experimento, eu moro na minha dependência do Pai pelo bendito Espírito Santo. De modo que nenhuma palavra sai da minha boca sem que eu seja conduzido por Ele. Agora, irmão, quantas palavras que eu e você, nós já soltamos, e que se nós pudéssemos, nós traríamos de volta. Mas elas não voltam. Que o Senhor nos ajude a compreender isso, porque Ele diz mais, Ele diz assim, eu não faço nada por mim mesmo. O que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço. Agora, será que entre nós aqui, o Senhor tem alcançado lugar, como Ele alcançou no coração de um homem como nós? Agora, não vou tomar o Senhor Jesus como exemplo, porque Ele é o exemplo, incomparável, ninguém nós podemos colocar do lado dele, mas agora eu quero tomar um homem como você e eu, um blasfemo e perseguidor da igreja, Paulo. E Paulo teve a ousadia de dizer assim, o que vocês me virem fazer, vocês façam também, porque eu sou um imitador de Cristo. Irmão, isso é tão constrangedor. Por quê? Porque esse homem aprendeu a viver uma vida no Espírito. Então, quando nós olhamos para Paulo, nós temos pelo menos 2 cartas biográficas, segundo aos Coríntios e Filipenses. São 2 cartas biográficas de Paulo. E em 2 aos Coríntios, não é o objeto do nosso tempo, que o Senhor nos prepare uma outra oportunidade, mas em 2 aos Coríntios nós temos pelo menos 13 marcas da pessoa e do serviço de Paulo, para usar uma expressão curiosa, teológica, mas vou explicar para você, nós temos 13 marcas de uma vida dependente do Espírito, ou paraclética. Por quê? Porque no grego, a expressão para Espírito Santo no grego é paráclito, aquele que te chama para o lado, que permanece junto e pega firme com você. Paulo aprendeu isso. Em toda a sua caminhada, ele vai manifestar marcas muito distintas de um viver no Espírito. Mas nós vamos seguir. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 4. Nos minutos que ainda restam, nós vamos introduzir mais um aspecto dessa obra do Espírito, para que nós vejamos um pouco mais da sua pessoa. Então, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 4, e vamos ler um texto para nos ajudar. João, texto conhecido, capítulo 4, os versos 23 e 24. Vão dizer assim: mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem
em espírito e em verdade. Agora, Filipenses capítulo 3. Não desmarque João, por favor, mas vamos a Filipenses capítulo 3. E vamos ler mais um verso. Verso 3 diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós temos aqui algo nesses dois textos para nós a respeito de algo que está diretamente relacionado à pessoa do Espírito Santo. E essa é a maior bênção que você e eu nós possuímos. Nós fomos chamados para adorar a Deus. Essa é a nossa incumbência, irmão. É por isso que o céu nunca será monótono. Se você tem aquela perspectiva de um anjo sentado com uma harpa e aquela monotonia no céu, você está muito equivocado. Porque no céu nós adoraremos o nosso Senhor e o conheceremos e prosseguiremos em conhecer de forma infinita, porque Ele é insondável. Compreende? Então, o apóstolo Paulo em Filipenses e João, narrando aquela conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, vão mencionar essa expressão maior da nossa relação, da nossa comunhão com Deus. Qual é a expressão maior da nossa comunhão com Deus? Adoração. Agora, irmão, eu preciso sugerir para você que no Novo Testamento, a expressão adoração, ela é intercambiável com a expressão servir. Servir e adorar são duas expressões que significam a mesma coisa em termos de realidade espiritual. Aquele que adora serve e o que serve adora. Compreende? Servir e adorar são a mesma coisa. Na medida em que o Senhor vai alcançando lugar nos nossos corações, Ele vai nos ensinando a ministrar ao Senhor. E, consequentemente, nós estaremos adorando o nosso Senhor. Porque essa era exclusivamente a função do sacerdote. Não é assim? O sacerdote, ele ministrava diante de Deus. Ele oferecia sacrifícios a Deus. Não é? Ele, diante de Deus, adorava, contemplava a beleza do Senhor. E o sacerdote é apenas uma figura desse reino de sacerdotes que o Senhor confiou a nós participarmos. Então você vai dizer assim: nossa, irmão, mas os sacerdotes eram apenas aqueles que foram selecionados de uma tribo. Não é isso? Eles foram selecionados de uma única tribo, a tribo de Levi. Então, aqueles sacerdotes, eles só vinham daquela linhagem, daquela tribo. Então, hoje nós ouvimos algumas coisas do tipo: eu sou um levita do Senhor. E nós não conseguimos compreender isso, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso sumo sacerdote, ele não é da tribo de Levi. Ele é o leão da tribo de Judá. O Senhor Jesus, Ele iniciou um novo e mais excelente, superior sacerdócio. E desse sacerdócio, todos nós descendemos. E Ele tem então um reino de sacerdotes. E os sacerdotes não são aqueles que vêm aqui à frente. Os sacerdotes somos todos nós. De modo que se um de nós não ministra ao Senhor, nosso serviço ou nossa adoração, ela está em falta. Você compreende, irmão? Você compreende isso? Você vê que é isso que o Senhor aguarda das suas assembleias?
Então, que o Senhor avance em nós, nos mostrando um pouco mais. Agora, vamos nos deter nesses breves minutos no que o Senhor Jesus disse para essa mulher samaritana. Porque o Senhor provoca uma revolução aqui. Ele está dizendo para ela, porque ela faz uma pergunta, ela diz assim: nós, os samaritanos, dizemos que é nesse monte que deve ser adorado, e vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Onde é o lugar da adoração? Onde é o verdadeiro lugar da adoração? Então o Senhor Jesus toma, com as suas palavras, ele toma tudo que se sabia a respeito da adoração, fosse essa uma posição gentia, fosse uma posição samaritana, ou mesmo uma posição judaica, ele toma tudo isso e inicia uma nova compreensão a respeito do que é adoração. Então ele vai dizer para ela o seguinte: mas vem a hora e já chegou. Por que ele diz isso, irmão? Será que ele está falando de uma hora específica, uma hora no relógio? Nós sabemos que João usa essa expressão muitas vezes no seu evangelho. E essa hora aponta para ele, para uma pessoa. Ele é a hora. A hora que João menciona é o Senhor Jesus. Por isso ele diz: e vem a hora e já chegou. Onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Senhor Jesus, ele inaugura algo por causa do que a adoração é e do que o Senhor espera da adoração. Não mais uma adoração baseada em coisas que nós oferecemos a Deus por meio de sacrifícios, mas em corações verdadeiramente circuncidados, porque a verdadeira circuncisão é no coração, um coração renovado e habitado pelo Espírito, de modo que você não precise mais confiar na carne, não confie mais em si mesmo, se glorie no Senhor Jesus. Que maravilhoso! E possa adorar a Deus no Espírito. Então Paulo diz: nós é que somos a verdadeira circuncisão, porque aquilo que a circuncisão fazia, aquela marca, era apenas um tipo do que o Espírito Santo veio fazer em nós. O Espírito veio habitar em nós, para que nós possamos. Então o Senhor Jesus menciona duas coisas. Ele diz que a verdadeira adoração, ela é, primeiro, em espírito. Então aqui, algo precisa ser considerado por nós, porque o Senhor, ele está tratando de origem, irmão. Presta bem atenção. Ele está dizendo que o verdadeiro serviço, nós ouvimos muito a expressão, os ministérios, os serviços na vida da igreja. Nós ouvimos bastante a expressão, a adoração do povo de Deus. Então vamos olhar para o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que a adoração que o Pai, você não se deleita nessa expressão? Procura, irmão. Você já consegue imaginar o nosso Deus que não tem necessidade alguma. Ele não necessita de nada. Ele é completo em si mesmo. Do que ele precisa? Nós é que precisamos das coisas. Quando nós falamos de amor, por exemplo, eu e você, nós amamos por necessidade. Então nós conhecemos pouco do verdadeiro amor, mas graças ao Senhor, porque pelo Espírito, seu amor foi derramado nos nossos corações. Então nós podemos saber algo a respeito do verdadeiro amor hoje. Mas irmão, o Senhor Jesus, ele está falando para nós a respeito da adoração em espírito, e ele está tratando da origem da adoração. Então, que o Senhor nos ajude a compreender a origem da nossa adoração, ou do nosso serviço, ou dos ministérios. Então aqui, eu preciso sugerir algo para você, e a tipologia, mais uma vez, vai nos ajudar.
Então, no capítulo 4 de Gênesis, nós temos Abel e Caim. Você se lembra? E nós temos uma narrativa, para nós ganharmos tempo, que vai dizer assim, que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, e não se agradou de Caim e da sua oferta. O que está sendo dito para nós aqui é que o que importa para Deus não é propriamente a oferta, mas a oferta é uma consequência do ofertante. Compreende, irmão? Então, Deus está tratando da origem da oferta, de onde nasce a oferta. Então, nós temos com Abel algo muito significativo, porque Abel estabelece um princípio da adoração para nós, ou um princípio do serviço. O que Abel compreendeu que estabelece um princípio para nós? Ele compreendeu que não haveria outro caminho para se achegar a Deus, senão por uma vida inocente que o representasse. Agora, irmão, que princípio é esse? Ele compreendeu que a única possibilidade de nós servirmos ou adorarmos a Deus é por meio dos méritos do Cordeiro. Irmão, todas as vezes que você adentrar aquela porta, se você não tiver no seu coração a firme convicção de que nós não temos condição de nos aproximarmos de Deus fora dos méritos do Cordeiro, a sua aproximação será rejeitada, porque não há outra aproximação que seja digna, não há outra base digna. Agora veja, você já é do Senhor, o Senhor não rejeitará você, mas o Senhor pode rejeitar a sua adoração e o seu serviço, por partirem de uma origem equivocada. E qual é essa origem? Existe muita adoração e serviço que parte da força da carne. Muita adoração e serviço que parte do seu próprio esforço e do meu próprio esforço. Porque é exatamente isso que Caim ofereceu para o Senhor. Caim se esforçou e derramou todo o seu suor e apresentou a Deus o resultado do seu esforço. E o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta. Mas Abel apresentou ao Senhor o melhor do seu rebanho, um cordeiro que o representaria, uma vida inocente, que o representaria diante de Deus. Irmão, essa é a base da nossa adoração. Essa é a base do nosso serviço. Você quer um versículo de Hebreus para esclarecer isso para nós? Hebreus capítulo 13, verso 15, se não me falha a memória, diz assim, que é por meio de Jesus Cristo que nós oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus. Abra aí a sua Bíblia e veja se não é esse o verso. Hebreus capítulo 13, se não me falha a memória aqui, é o versículo 15. É isso mesmo? Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, porque não há outra base, não há outro caminho, não há outra maneira. Ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que maravilhoso. Então, o Senhor Jesus apresenta para nós essa questão da origem. Isso quer dizer, irmão, que nós podemos... Há um grande contraste aqui entre, digamos que, dois tipos de adoração. Como há um grande contraste entre Abel e Caim. Nós vemos que Abel compreendeu o princípio do culto. Ele compreendeu que pela fé, pela revelação da fé, ele compreendeu o princípio do culto. Não há como cultuar o Senhor fora dos méritos do Cordeiro.
Ou você acha que você adentra aqui baseado nos seus méritos, irmão? Você acha que agora o Senhor te salvou, então agora você tem seus méritos? Nós sempre estaremos diante de Deus baseados nos méritos do Cordeiro. E essa é a base para toda adoração. Nós nos achegamos a Deus baseados nos méritos do Cordeiro. E assim foi com Abel. Qual é a diferença entre Abel e Caim? Nós podemos dizer que Abel apresenta para nós a salvação em Cristo. E Caim? Caim apresenta para nós o caminho da religião. Qual é o caminho da religião? É uma salvação de baixo para cima, irmão. É Torre de Babel. Você faz para tentar chegar a Deus. Mas Cristo apresenta para nós, e Abel é uma figura disso, uma salvação de cima para baixo. Eis que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Que maravilhoso. Então você percebe a necessidade que nós temos de aprender esses princípios, porque existem dois princípios relacionados à adoração. Nós podemos adorar exercendo nossa sabedoria carnal, mas nós podemos adorar exercendo nossa sabedoria espiritual. Nós podemos adorar servindo de forma carnal ou de forma espiritual. Existe um serviço que é carnal e um serviço que é espiritual. Existe uma sabedoria que é espiritual e uma sabedoria que é carnal. O que vai diferenciar isso, irmão? Qual é a nossa chance, então? Qual é a nossa única chance? Nós estarmos completamente firmados nos méritos do Cordeiro. Essa é a nossa segurança. Adorar em espírito tem essa única base, conferida a nós pelo bendito Espírito Santo. E na medida em que nós avançamos, então nós compreendemos a verdadeira adoração. Agora, para que fique mais claro para você, e a gente faça essa distinção, para não ficar uma confusão no teu coração, e você dizer assim, nossa irmão, mas agora eu não sei discernir o que é carnal, do que é espiritual, como que é isso? Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 2, e lermos alguns versos ali, e então nós vamos encerrar. 1 Coríntios capítulo 2. Veja como Paulo compreendeu isso. E como Paulo teve clareza a respeito de servir ou adorar. Porque você acha, irmão, que quando Paulo estava pregando a palavra e muitas pessoas estavam sendo salvas, ele não estava adorando a Deus? Mas ele estava, por meio do seu ministrar ao Senhor, adorando a Deus, e esse serviço ganhando tantos para o Senhor. Então, no capítulo 2, veja como Paulo vai falar desse assunto, e ele diz assim, eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não, presta atenção, irmão, como pode haver um serviço baseado em sabedoria humana e um serviço baseado em sabedoria de Deus? Uma adoração baseada em sabedoria humana e uma adoração baseada em sabedoria de Deus. Veja como Paulo está dizendo aí, ele estava servindo ao Senhor. Então ele diz, quando eu fui estar entre vós e anunciei todo o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Irmão, você sabe que Paulo era versado na cultura grega, Paulo era versado na cultura judaica e ele era versado na cultura romana. Paulo era um cidadão romano, ele conhecia a cultura grega, ele cita os filósofos gregos para os atenienses. Você se lembra? Quando ele estava no Areópago, aquele lugar principal dos filósofos gregos,
Paulo cita os filósofos gregos, ele era versado na cultura grega, ele era um homem cheio de sabedoria, irmão. Ele era alguém que poderia usar sua sabedoria. Ele era mais sábio do que todos nós aqui. E qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós tentamos convencer uns aos outros, baseados na nossa sabedoria humana. Mas Paulo diz que ele decidiu abrir mão da sua sabedoria. Então ele diz, eu não usei de linguagem, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Agora veja isso, irmão. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Ele está dizendo, olha, o vaso era fraco. Eu estive entre vós em absoluta fraqueza. Eu não confiei em mim mesmo. Então ele continua. A minha palavra e a minha pregação, veja isso, irmão, o serviço dele, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Que maravilhoso. O apóstolo Paulo está mostrando para nós que o único caminho para nós adorarmos ou servirmos ao Senhor é pelo Espírito Santo. Como? Baseados nos méritos do Cordeiro. Confiando em todos os méritos do Cordeiro. Estimulados, não pela nossa mente, porque nós podemos nos reunir, nossa mente pode estar estimulada, nós podemos estar com nosso sentimento tocado, então nós choramos muito, nós podemos estar até com a nossa vontade motivada, baseada em alguns elementos bíblicos, mas ainda assim, a motivação, a força motriz da nossa adoração partir do nosso próprio esforço e não da confiança que temos nos méritos do Cordeiro. Compreende, irmão? Que o Senhor siga e fale um pouco mais aos nossos corações sobre isso, sobre esse caminho da adoração. Amanhã nós seguiremos e falaremos um pouco mais sobre essa questão da adoração, que não somente é em espírito, mas é também em verdade. Então eu gostaria de tomar com os irmãos uma figura da tipologia, mais uma vez, o tabernáculo, e mostrar para você o caminho da adoração, por meio do tabernáculo, para que o Senhor então fale um pouco mais aos nossos corações. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Pai, bendito seja o Teu nome, Teu poderoso nome. Nós desejamos que, conforme a Tua vontade é feita nos céus, ela também seja realizada nos nossos corações. Suplicamos que por Tua graça, Tua palavra seja recolhida por nós. Essas benditas e gloriosas sementes, elas sejam recolhidas, cuidadas, para que elas possam germinar, fortalecer nossas vidas e operar em nós tudo aquilo que o Senhor tem desejado. Constrange nossos corações para compreendermos o que é a verdadeira adoração, para compreendermos a base segura sobre a qual nós estamos. Teus méritos, ó bendito Senhor, para não confiarmos em nós mesmos, para nos gloriarmos em Cristo Jesus e adorarmos em espírito com liberdade. Bendito seja o Teu nome por essa noite. Agradecemos por este tempo. Pedimos que o Senhor siga nos falando, abrindo os céus para nós,
para que teu nome siga sendo honrado entre nós. Assim te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém.